Boa tarde a todos, muito obrigada pela presença de vocês, bem-vindos a mais um MAC Inside, mais uma edição desses nossos encontros à tarde que têm sido tão bons, temos trazido temas tão interessantes e é sempre muito legal contar com a presença de vocês. Quero pedir para quem já está aí conectado, para quem já está online, deixar um oi aí no chat, já se apresenta, já fala da onde qual sua relação com a Universidade Presbiteriana Mackenzie. A gente gosta muito quando vocês interagem conosco, quando deixam suas dúvidas. É muito importante, inclusive para nós, ter esse retorno, porque é um programa ao vivo, é um encontro que está sendo transmitido ao vivo e a gente já tem a resposta em tempo real. Então, convido vocês a interagirem conosco e aí, na medida do possível, a gente sempre vai respondendo essas interações. Meu nome é Lívia Albuquerque e esse aqui é o MAC Inside. É uma iniciativa da Universidade Presbiteriana Mackenzie promovida para compartilhar conteúdo relevante, conteúdo acessível e de maneira gratuita. Então, nosso objetivo aqui com esses encontros é conectá-los ao que há de melhor aqui dentro da Universidade Presbiteriana Mackenzie. A ideia é dar esse gostinho do que nós temos aqui como professores, os temas. Então, vocês estão tendo aí essa oportunidade de vivenciar um pouquinho do que é o Mackenzie. Hoje o tema do nosso encontro é Educação Infantil, a criança como sujeito de direitos. Quem trouxe esse assunto para nós, quem vai apresentar esse debate é a professora Débora Cardoso. Está bastante interessante esse tema para quem atua aí nessa área de educação, pedagogia, quem atua como professor, como coordenador, diretor de colégio. Está bastante interessante até para quem às vezes é mãe, é pai, tem uma criança aí na família. Vale a pena vocês ficarem conosco até o final. Se tiverem alguma dúvida no decorrer dessa aula, podem deixar aí suas questões no chat, que no final a professora Débora vai responder para a gente. Professora, é com você. Obrigada, Lívia, pelas palavras. Eu também gostaria de dar as boas-vindas a todos vocês que estão aqui conosco nessa tarde, para tratarmos sobre um assunto que é de suma relevância para a nossa sociedade, porque a criança, ela não é um ser que nós normalmente pensamos o que você quer ser no futuro, mas a criança já é no presente, ela já participa da nossa sociedade, ela já participa na economia da nossa sociedade, ela já participa como cidadã da nossa sociedade. E eu gostaria, antes de mais nada, agradecer também a nossa Universidade Presbiteriana Mackenzie pela oportunidade que me concede de poder trazer uma temática tão importante para que muitas pessoas possam ter acesso a esses conceitos que nós temos pesquisado tanto no decorrer dos anos. E também agradecer ao maravilhoso nosso Centro de Educação, Filosofia e Teologia, aqui da Universidade Presbiteriana Mackenzie, o CEFT, agradecer a oportunidade no nome do nosso diretor, professor Dr. Lamartine Gaspar de Oliveira, agradecer aos demais, a professora também coordenadora de Educação Continuada, a professora Ana Lúcia de Souza Lopes, pela oportunidade concedida, para que nós possamos falar um pouquinho sobre essas questões tão relevantes. Então, a temática de hoje é muito cara a mim enquanto professora aqui do CEFT, professora do curso de Pedagogia e demais licenciaturas. É muito cara a mim como pesquisadora, porque nesses 30 anos de magistério, eu tenho procurado aprofundar a pesquisa, aprofundar nesse tema que envolve a nossa sociedade, que é a criança como sujeito de direitos. Essa criança que está inserida na sociedade, que vive numa sociedade e que reflete esse convívio e essa vida em sociedade também nos espaços escolares. Então, nessa perspectiva de criança, de conceito de criança, conceito de infância, conceito de educação infantil, nós temos, assim, dentro desse arcabouço, essa criança como sujeito histórico, social e de direitos. Histórico porque faz parte de toda uma história de uma sociedade, desde os primórdios da nossa vida em civilização. A criança está presente
E estudos demonstram que ali, naquela fase da Idade Média, segundo Felipe Herrier, ela era vista como um mini adulto, ou seja, ela não tinha uma infância reconhecida, ela era inexistente, e vocês já devem ter ouvido falar sobre essas questões. E um sujeito de direitos, porque nós temos aí alguns marcos muito importantes que eu até trago aqui para vocês, né? Alguns marcos importantes que nós temos falando de Brasil, porque da década de 70 para cá, nós temos assim registros de pesquisas que nos afirmam que houve um interesse maior pelo estudo da educação infantil. Por quê? Porque antes disso, nós temos ali no início do século XX, com a Revolução Industrial, as mães trabalhando nas fábricas, esse advento das creches mais focado para as crianças pobres, mais focado num viés assistencialista, para mães trabalhadoras das fábricas, e esse contexto ele é modificado no percurso do tempo aí. Aqui, falando de Brasil, né, no início do século XX, então, essa perspectiva assistencialista, ela vai sendo transformada ali na década de 70 por meio de mais pesquisas, de mais investimento em publicações de artigos, em publicações de livros a respeito da educação infantil e da criança. E quando nós temos aqui, em 1988, a inserção da criança, né, como sujeito de direitos, e é direito da criança, um desses direitos, a educação com qualidade, a educação gratuita. Isso se torna um marco. E na sequência nós temos ali em 1990 o Estatuto da Criança e do Adolescente, que também apresenta essa criança como sujeito de direitos. E na sequência nós vamos aí com a LDB, que é um marco importantíssimo para nós, quando ela traz a questão da educação infantil ser inserida como primeira etapa da educação básica no nosso país. Isso é um grande marco, traz um diferencial. Por quê? Porque a partir desse momento nós temos a preocupação numa formação docente específica que atenda essas crianças da faixa etária de 0 a 6 anos, a princípio, e hoje, com a emenda de 2009, de 0 a 5 anos na educação infantil. Então, nós temos, em 96, essa inserção como a primeira etapa da educação básica. Depois, em 98, nós temos o primeiro referencial curricular nacional para a educação infantil, em 3 volumes. Depois disso, nós temos as diretrizes, em 2009, Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Infantil, que vai aí nortear, né, que vem para nortear as ações dos professores em questões pedagógicas na escola de educação infantil, tentando romper com aquele viés assistencialista, em que a criança, o espaço escolar era visto somente como espaço de cuidados físicos, alimentação, higiene, e não com questões que abordassem uma perspectiva pedagógica nas suas ações. E com a BNCC, já que em 2017, que foi homologada, nós temos algo que eu acredito que seja de suma relevância também, a questão dos direitos de aprendizagem das crianças. Porque quando nós falamos de sujeito de direitos, nós perguntamos, né, que direitos são esses? Que direitos as crianças têm? E segundo a Base Nacional Comum Curricular, eu acredito que ela traz assim com propriedade e vem ao encontro daquilo que realmente nós que trabalhamos com crianças na escola de educação infantil buscamos que esses direitos sejam colocados de fato em prática no chão da escola. Porque nós temos muito estudo teórico sobre os direitos, vemos muitas, né, muitos cursos,
muitas informações até na internet sobre isso, mas como colocar isso de fato, de uma maneira metodológica, consistente e com respaldo teórico, que venha dar consistência a essas ações ali no chão da escola, é que tem sido o nosso grande desafio. E esses direitos de aprendizagem, segundo a nossa BNCC, eles são permeados aí pelo direito da criança de brincar nesse espaço escolar, pelo direito da criança de expressar-se, de falar, de ser escutada, lembrando aí da pedagogia da escuta, né? Pelo direito de participar e não somente chegar naquele espaço da educação infantil com tudo pronto, já está tudo ali pronto para ela somente executar ou reproduzir, sem desenvolver a imaginação criativa dessas infâncias, sem desenvolver as culturas infantis. E também o direito de conhecer-se, o direito de saber quem ela é, a sua identidade. Esses direitos todos devem fazer parte desses movimentos, porque eu falo que educação infantil é o lugar do movimento. A criança, ela quer se movimentar, ela tem um corpo que fala na educação infantil. Então não podemos dissociar corpo e mente. Nós temos que entender que a criança é esse corpo em movimento nesses espaços escolares. Ela precisa desse movimento, ela precisa de ter esse protagonismo nesse processo de ensino e aprendizagem. Ela precisa, na hora da roda de conversa, que existe desde lá do século XVIII, com Froebel, que desenvolveu ali o primeiro jardim da infância, né? Nós temos essa roda onde a criança deve ser ouvida e não aquela rotina engessada que nós chamamos também de rotina rotineira, em que a criança é tudo cronometrado, 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos. Não, nós precisamos ter um espaço de educação infantil repensado, ressignificado, e precisamos resistir àquela questão da forma aluno, formato aluno na educação infantil. Sentadinho em carteiras, em filas, não, a educação infantil é um espaço específico que requer uma docência específica. Aliás, eu não acredito que sentadinho em fileirinhas nem no Fundi 1, Fundi 2, ensino médio funcione mais, né? Aqui é uma opinião bem particular. Então nós temos toda essa questão legal e essa criança, então, como sujeito de direitos, né? Deixa eu tentar passar aqui que não está indo. Vamos lá. Aqui, mais um. Então, um convite para refletir sobre a forma na educação infantil. E aí eu pergunto aqui, normalmente, como vem a nossa memória a imagem de uma escola, né? Então, a gente sempre pensa, diminuir aqui, a gente sempre pensa nesse formato, como eu havia dito, né, que existe uma regularidade de forma à escola. Então, você olha para uma escola e você imagina um prédio com cadeiras e carteiras e uma lousa onde que você possa ali transmitir conhecimentos. E aí existe um grande nó, né, dentro da nossa educação, porque nós já passamos, deveríamos ter ultrapassado esse momento de transmissão. Nós estamos em momento de construção de conhecimentos, nós estamos em momento em que o professor, ele é professor, ele tem sim o saber, deve ter esse saber, mas também ele é um mediador desse conhecimento, como Vygotsky muito bem coloca, essa ponte, né, daquilo que o aluno já sabe com aquilo que o professor vai apresentar de novo. Também David Ausubel falava muito sobre essa questão da interação dos subsunsores, dos conhecimentos prévios com os novos conhecimentos, e dessa interação é que traz o significado para a criança, é a forma como a criança aprende. Agora, eu só vou ter isso se eu tenho um espaço que possibilite essa interação, que possibilite esse movimento das crianças em prol de adquirir a aprendizagem, seu desenvolvimento pleno, integral, como nós dizemos, né? Então, seja psicológico, físico, cognitivo, emocional, todo esse desenvolvimento integral deve fazer parte também dessa questão, desse espaço,
Porque é direito da criança ter uma educação de qualidade, é direito da criança ter espaço, é direito da criança viver a sua infância nos espaços escolares. Tem um texto que eu gosto muito da Sônia Kramer, que ela fala sobre a necessária institucionalização da infância. Então, hoje, a criança precisa de ir para a escola. As mães trabalham, é direito das mães também trabalhar, desenvolverem suas carreiras, mas a criança é institucionalizada, ela vai para uma escola, mas essa escola não precisa ser engessada. Ela pode oferecer espaço para a criança viver a sua infância, como eu um dia vivi a minha infância na rua, brincando, subindo em árvores. A criança de hoje é uma outra realidade social, mas a escola pode propiciar a ela esses espaços que lhe deem condições de viver suas infâncias. Então, nós temos aqui essa organização escolar que é específica na educação infantil e que vai fazer a diferença se ela não for mimetizada e reproduzida em moldes antiquados ainda para o nosso século XXI, né? Então aqui eu falo em resistência. E por que nós devemos então resistir, né? Porque nós sabemos que dentro do espaço escolar a criança, no campo aí da sociologia, a gente fala infante, significa não falante. E no campo da sociologia, a gente traz isso como sem voz. Então, a criança, muitas vezes, de 0 a 5 anos, que é a faixa etária que nós atendemos na educação infantil, ela não vai chegar em casa e reclamar para o papai e para a mamãe que só a professora organizou o espaço, só a professora falou, só a professora fez tudo por ela. Ela, no campo da sociologia, vai ser vista como sem voz, mas nós, educadores, comprometidos, engajados, que pesquisamos, nós queremos dar voz a essas crianças. E de que forma nós podemos fazer isso? Trazendo a voz delas por meio da sua participação nesse processo. Então, quando você vai ali montar, né, na escola a organização do espaço, seja com 10, com 20 crianças, nós precisamos pensar em formas, e isso é um grande desafio, mas não é impossível, de que as crianças participem dessa organização, que elas possam escolher os materiais, que haja ali uma diversidade de materiais para que ela possa fazer também essas escolhas e não somente ter tudo pronto para que ela somente reproduza aquilo que o adulto coloca como importante. Por isso que a nossa resistência, a nossa luta, é para que esse olhar adultocêntrico, ele não seja o foco nos espaços da educação infantil, mas que a criança tenha o seu direito de participação, o seu direito de fala, o seu direito de desenvolver dentro desses espaços escolares as suas culturas infantis. E aí eu coloco aqui, né, antes disso, eu vou só passar aqui, que eu tenho uma definição aqui de culturas infantis, que eu acho bem interessante, de Corsaro, né, como um conjunto estável de atividades ou rotinas e que as crianças compartilham entre si. Então, por exemplo, né, quem trabalha aqui com criança sabe que a criança adora fazer lá no parque de areia um bolo. Pro, olha o bolo que eu fiz de chocolate. E aí você não vai falar, que bolo, menino, é areia, você não está vendo que é areia? Claro que nós não vamos falar isso. Que bolo delicioso, posso experimentar? Esse momento é do faz de conta, né? Vygotsky também coloca muito bem essa parte no livro dele chamado A Imaginação Criativa na Infância, com a tradução da Smolka. É um livro fantástico, que vai trazer esse conceito de cultura infantil também, de faz de conta. Então é o momento que você vai aproveitar essa cultura infantil. Que bolo gostoso! Você sabe fazer o bolo de morango também? E torta de frango? Nossa, vamos pedir uma receita para a vovó? Aí você já pode trabalhar o letramento, a vovó vai mandar uma receita, essa criança vai conversar com a família sobre aquele momento na escola. Então isso é valorizar a criança, valorizar as culturas infantis e é trazer a criança para o centro, para o foco desse processo. Isso é muito importante, né? Então aqui quando eu retomo aqui, quando eu falo o reino da prática, né?
sobre a teoria. Não existe esse reino. A educação infantil é só prática. Ah, você vai ser professora de educação infantil? Ai, que gostoso, é só brincar, né? Porque o eixo do currículo da educação infantil são as brincadeiras e as interações. As crianças aprendem brincando e interagindo. E aí nós vemos o John Dewey, que eu admiro muito. Ele fala muito sobre esse aprender fazendo, mas ele fala também no seu livro Como Pensamos, sobre a importância da reflexão sobre aquilo que nós fazemos. Então, quando ele fala desse tempo na educação infantil, quando ele fala sobre essa questão da prática, a questão da teoria, ele fala da importância da reflexão sobre a nossa prática enquanto educadores de educação infantil. E eu acho bem interessante quando ele coloca sobre essa questão de que o cérebro está, antes de tudo, na ponta dos dedos. Porque ele não acredita nessa dissociação de mente, cognitivo, intelectual e corpo, porque o corpo é a extensão dessa mente. Nós não temos essa dicotomia. Então, a pesquisa na educação infantil ela é importantíssima para que nós possamos alinhar essa teoria e dar respaldo à prática tão importante lá no chão da escola, onde tudo acontece, onde é o lugar que nós temos ali as crianças juntas, nos ensinando também. Então, nessa troca, nós aprendemos e nós ensinamos. E é tão importante quando nós vemos que, para que nós possamos atuar de forma efetiva com as crianças, nós precisamos, de fato, ser professoras pesquisadoras. Então, não é porque é professora de crianças pequenas, então só basta ser mulher. Não basta ser mulher. Não basta gostar de crianças, como dizia Débora Tomé, uma professora saudosa que veio a falecer há alguns anos, pesquisadora da Federal do Rio Grande do Sul. Ela tem um artigo que eu uso nas minhas aulas de pedagogia que diz: não basta ser mulher, não basta gostar de crianças, o cuidar e o educar na educação infantil. Então, o educar, o cuidar, o brincar, eles fazem parte, eles são o tripé nesse processo de ensino e aprendizagem da educação infantil que vem enriquecer todo esse processo nosso de educação. Então, deixa eu mudar aqui que acho que é para cá. Nós precisamos, então, resistir por conta dessa cultura, né, das infâncias. E eu queria ressaltar, né, que tem dois momentos que eu acredito muito que são importantíssimos e riquíssimos para quem trabalha com crianças. É pensar nesse espaço, que é um espaço específico, é pensar nessa formação do professor tão necessária para que compreenda de que forma lidar com a organização do tempo, que é a rotina na educação infantil, e com a organização do espaço. Porque esse espaço, como a Madalena Freire coloca para nós, né, ele é o retrato da nossa relação pedagógica com as crianças. Então, muitas vezes nós temos escolas com visões diferentes, em que tudo tem que estar muito organizado nos seus devidos lugares. E aí eu pergunto a vocês que estão comigo aqui hoje, onde tem criança de 0 a 5 anos, tem tudo nos seus devidos lugares, arrumadinho o tempo todo? Só se a criança estiver doente, só se a criança estiver enferma, porque onde tem criança tem movimento, e esse movimento é salutar. Esse espaço, ele é um espaço que difere daquele espaço forma escolar, carteiras enfileiradas. Ele é o espaço da roda, ele é o espaço do chão, ele é o espaço que possibilita movimento, que possibilita interação, que possibilita trocas de experiências, e essas trocas enriquecem a aprendizagem das crianças de forma muito significativa. E aí eu trago aqui para vocês somente algumas imagens, né, de uma pesquisa que eu fiz etnográfica numa comunidade. Por 6 anos eu fiquei pesquisando e tentando trazer para essas crianças um contexto de educação em que elas fossem, de fato, ouvidas e que elas participassem, que elas pudessem se expressar, que elas pudessem brincar nesses espaços, aprender brincando, que elas pudessem também participar de forma ativa. E quando eu vejo todas essas imagens,
eu percebo, né, em cada uma delas as possibilidades que são oferecidas, não somente dentro do prédio da escola, mas também na parte externa da escola. Isso aqui é uma área que tem um gramado, ali tem o parque. Essa área tem aqui uma instalação de Lígia Clark, que as crianças criaram. As caixas, materiais recicláveis, pensando aí no meio ambiente, eles se transformam em brinquedos não estruturados, estruturados. Então, nós temos a parceria da professora aqui brincando junto, mas não trazendo tudo pronto para as crianças, porque isso aguça a imaginação da criança, aguça a sua sensibilidade estética, aguça a estesia, que é o contrário de anestesia. Porque a anestesia, o que você fica? Parado, engessado. E quando você tem a estesia, é o lugar de você sentir a si e ao outro num todo integrado. Olha que delícia, espaço que a criança pode se movimentar, participar, criar. Olha que instalações lindas, essas feitas no pátio da escola, essas feitas no parque da escola, e todas trabalhando também com os sentidos, o olfato, o tato, a visão, a audição, o paladar, elas experimentam também. Tudo isso é trabalhado de forma muito rica em todos esses espaços aqui. O corpo como suporte de arte, que nós chamamos de body art, é um conceito também. It art, quando as crianças pintam com sorvete, comem o sorvete, pintam com tinta de amora e podem comer aquela tinta também. Isso tudo faz parte desse corpo. As garatujas aqui sendo expressadas pelas crianças. Mais uma instalação aqui de Lígia Clark, o corpo em contato com a obra, muito interessante, né? Aqui também temos outras imagens. Deixa eu passar aqui, opa, diminuir um pouquinho. Aqui temos várias também, com massinha, criança podendo explorar. E eu ficaria aqui, olha, essa imagem aqui é pintura com sorvete, né, que a criança pinta e pode saborear o sorvete. Então, é uma proposta que traz em seu bojo uma perspectiva de dar à criança essa possibilidade de imaginação criativa, de desenvolvimento, de estesia. E fica o grande desafio, como, né, nós conseguimos colocar tudo isso em prática no chão da escola. E aí fica também um convite a todos vocês que estão aí, a todos e todas, né, que estão nos acompanhando. Nós teremos aí, a partir de fevereiro, um curso de pós-graduação, Lato Sensu, em Educação Infantil, e que nessa proposta curricular nós trazemos toda essa parte teórica, essa pesquisa que nós realizamos com professores doutores muito bem engajados com a educação infantil e na educação infantil, inclusive no chão da escola, e apresentamos uma proposta curricular que vai trabalhar de forma a garantir os direitos da criança na educação infantil. Nós vamos falar das múltiplas linguagens das infâncias nesse curso de pós-graduação que dura 1 ano e meio, e toda a equipe de professores totalmente engajada, pensando dessa mesma forma, a criança como sujeito de direitos, a criança como sujeito que pode se expressar, que pode explorar o espaço, que pode e deve participar, que pode expressar-se e que deve conviver, aprendendo por meio das interações e das brincadeiras, como bem preceitua as nossas diretrizes, que são o eixo do currículo da educação infantil. Então, conto com vocês e convido a que venham conosco para mais esse grande desafio, eu colocaria, que é saber como, que metodologias inovadoras nós temos hoje que podemos utilizar para alcançar essas crianças, para que elas tenham os seus direitos de aprendizagem e tenham os seus direitos garantidos e que ela seja de fato, não somente, não apareça somente numa lei, numa Constituição, mas que de fato no dia a dia da escola ela seja um sujeito histórico, social, mas acima de tudo um sujeito de direitos.
Muito obrigada. Muito bom, professora. Muito obrigada por essa super aula. Já tivemos aí uma pequena amostra do que vem a ser esse curso de pós-graduação muito interessante. Eu não sou dessa área de educação, mas sou mãe, então várias falas aqui, principalmente essa de que o educador ele tem essa função de ser a voz da criança. Isso aqui eu achei muito interessante. E aí eu já vou fazer aqui a minha pergunta. Porque às vezes a gente sabe que tem situações de crianças que têm problemas em casa, que sofrem algum tipo de violência. A gente sabe aí, todo dia tem várias notícias falando sobre esse tipo de situação. E aí eu pergunto, como que o professor, a professora que está ali na sala de aula, que habilidade, que competência esse profissional precisa ter para ser a voz dessa criança? Para conseguir identificar, de repente, ali alguma situação de vulnerabilidade? Essa é a minha pergunta, professora. Obrigada, Lívia, pela pergunta. Ela vem ao encontro mesmo daquilo que nós estamos aqui conversando e debatendo. Eu sempre comento e falo isso nas minhas aulas no curso de pedagogia com as minhas alunas, minhas queridas alunas do curso de pedagogia. Um beijo para vocês também. Eu falo que a importância da parceria da família e da escola. Então, a família complementa as ações da escola e a escola complementa as ações da família. E nós deveríamos, sim, trabalhar nessa bela parceria. E o professor, a professora, quando recebe suas crianças, ela precisa conhecer as suas crianças. Então, o primeiro passo, e eu sempre me recordo, Lívia, de um momento que eu fui diretora de escola de educação infantil, e quando eu cheguei nessa escola, as portas da escola eram fechadas. Os pais deixavam as crianças lá na rua e não entravam na escola. E isso foi um marco na minha trajetória profissional. Porque o que eu fiz, o que eu solicitei, né, a toda a minha equipe, vamos abrir os portões da escola. E essa abertura, ela trouxe, assim, ela foi exitosa, porque ela trouxe os pais para perto dos professores, as famílias, pais, avós. Então, eles levavam até a porta da sala. E eu falava para as professoras, esse é o momento de vocês interagirem com esses pais. Se tem alguns pais, às vezes até querem ficar mais um pouquinho, deixa eles ficarem ali, principalmente nos períodos de adaptação, porque nós lidamos com bebês de 0, de 2 aninhos, 1 aninho, 3 aninhos. Então, deixa os pais ficarem mais um pouco, vamos manter essa relação mais próxima. E quando você mantém essa relação mais próxima com a família, você começa a conhecer mais essa criança também. E na escola, quando você recebe a criança, aquela criança que você já conhece, né? Depois de 1 mês, 15 dias, 1 mês, você já começa a conhecer a sua turminha. E você percebe que ela já está um dia mais quietinha, ela não está falante na roda. Então, a professora já sabe, ela percebe que aquela criança está passando por alguma dificuldade, algum problema, ou ela está dodói. Então, aí o que acontece? A professora faz essa comunicação com a família e vamos lá saber o que está acontecendo. Falamos com a coordenadora, falamos com a diretora, trazemos às vezes essa família para uma reunião para conversar. E quando nós abrimos esse portão da escola, nesse caso específico, nessa comunidade, que eu falei que eu fiquei ali por 6 anos, foi fantástico, porque os pais começaram a se sentir parte daquela escola. Eles entravam, eles iam até a sala, eles perguntavam para a professora começou a perder aquele medo de conversar com o pai e a mãe, ai, que eu vou, né? Não, é parceria, vocês estão aqui como profissionais, vocês estão oferecendo o melhor de vocês, nós todas aqui estamos oferecendo o melhor. E aí as famílias contavam o que estava acontecendo, às vezes a avó contava, nós tivemos inclusive, Lívia, casos, né, de vulnerabilidade, casos de violência, e aí tem todos os trâmites legais que nós precisamos agir para dar voz a essa criança justamente nesses casos. E isso faz parte da competência, sim, do educador, do professor, da professora que está ali atendendo diariamente essa criança, porque ele é quem conhece a sua criança no dia a dia, nessa dinâmica de interação com essa criança e também
com essa parceria da família. O professor precisa abrir a escola, abrir o espaço escolar para as famílias precisam entender a escola como parceiras também, as professoras como parceiras. Maravilhoso, professora. Temos também aqui a pergunta da Ingrid. Ela questiona: professora, como podemos assegurar que a experiência das crianças na escola seja realmente enriquecedora e não apenas uma repetição de atividades que não contribuem para o seu desenvolvimento integral? Aí entra a questão da formação desse profissional, né? Por isso que a gente fala, é tão importante pesquisar e estudar, porque nós vivemos em sociedade, né, Ingrid? A sociedade, a criança cresce numa sociedade. Quando ela está em sala de aula, por exemplo, ela imita os seus professores e muitos teóricos trazem nessa fase da criança da imitação. Por quê? Ela imita aquilo que o adulto faz. Tem a fase da criança, quem já teve filhos aqui, no meu caso já estou indo para o quarto netinho, né? Mas quem tem filhos como eu tenho e netos, tem a fase que eles querem colocar o sapato da mãe, né? O sapato do pai, e imitando aquilo que ele vê na sociedade. Agora, na concepção de criança, infância, educação infantil, quando nós falamos de desenvolvimento e aprendizagem, nós estamos falando de professores que compreendam que o espaço da educação infantil não é o espaço da reprodução. Por quê? Porque a criança, ela desenvolve suas culturas. Então, seria como que você deixar a criança atuar naquele espaço. Reggio Emília tem muito essa perspectiva e por isso que é tão admirada por tantos, porque ela dá liberdade à criança de desenvolver as suas culturas, sem o adulto ficar o tempo todo falando como deve ser. Não estou defendendo aqui o espontaneísmo, tá? Que é um outro conceito. Existe sim a importância da intencionalidade pedagógica, da intervenção do profissional, por isso que nós estudamos, mas por estudar tanto e pesquisar, nós sabemos que os espaços da educação infantil, a organização do tempo e do espaço, ela tem um específico. O docente da educação infantil também precisa ter essa formação de entender que ele está ali para participar quando é convidado das brincadeiras, para também trazer possibilidades, suas diretrizes nos direcionam, né? Possibilidades novas, como eu disse agora há pouco, o bolo de chocolate, de areia, eu não vou estragar o prazer daquela criança, é imaginação criativa, eu preciso dar mais possibilidades. Você sabe fazer de morango? A vovó tem uma receita, então peça para a vovó a receita e ampliar esse leque de possibilidades de aprendizagens. E eu nunca posso deixar, né, eu não gosto de deixar, de me lembrar de uma situação interessante que aconteceu e eu retrato isso no meu livro, Educação Infantil pelas Crianças do Brasil, que eu publiquei em 2021 pela editora Apris, que eu coloco uma situação com o meu neto, Pietro, ele tinha 3 anos e a lua cheia estava maravilhosa no céu e ele perguntou para a vovó, pedagoga, né, vovó, a lua tem cara? Eu poderia ter falado, claro que não, menina, a lua não tem cara. Eu falei, Pietro, a sua pergunta é interessante, será que a lua tem cara? Eu nunca pensei sobre isso. Eu levo a criança a pensar mais, eu devolvo a pergunta, o que você acha? Aí ele me responde com 3 aninhos, ela tem sim, vovó, cara, só que está virada para o outro lado. Então aqui eu acredito que responda essa pergunta da Ingrid, porque reproduzir é muito mais fácil. Você pegar, por exemplo, obras de artistas renomados e fazer a criança ficar copiando. Isso é reprodução somente, mas quando você traz materiais diversos, a liberdade para a criança escolher os seus materiais e ela colocar a sua imaginação criativa em ação, faz toda a diferença. Isso
Para que o professor faça isso, ele precisa ter pesquisa, formação e um olhar sensível para o sujeito criança, não somente como um sujeito de necessidades, como era colocado no início do século XX aqui no nosso país, mas como um sujeito que tem potencialidades. E como a criança tem potencialidades. Ela é o tempo todo uma cientista. A escola é que tem engessado essa grande cientista que existe dentro de cada criança. Aliás, Albert Einstein dizia que ele só conseguiu se transformar num gênio quando ele olhou para o mundo na perspectiva de uma criança. Gente, que perfeito. Eu já quero levar a vovó Débora, pedagoga, para casa para responder as perguntas lá, que, olha, cada saia justa. Mas agora a gente tem uma pergunta aqui do Adilson. Ele elogia primeiro, ótima palestra, professora. Por favor, poderia falar um pouco mais sobre o equilíbrio entre teoria e prática como desafio para o avanço da educação desde os primeiros anos, com práticas pedagógicas mais inclusivas e humanizadas? Pode repetir a teoria e prática? Falar um pouco mais sobre o equilíbrio entre teoria e prática. Isso. A palavra equilíbrio tinha fugido. Nós, professores, todos, não somente da educação infantil, eu acredito que em todos os segmentos, assim como na educação infantil, nós definimos que não há indissociabilidade entre cuidar, educar e brincar, ou seja, quando você cuida, você está educando, quando você educa, você está cuidando. Quando você tem um bebê na educação infantil e você está trocando as fraldas, você está educando também, porque você pode falar das partes do corpo. Primeiro você pede licença para cuidar daquele corpo, fala do bracinho, do pezinho, explica. Eu tenho uma aluna que é professora de inglês, ela fala em inglês as partes do corpo. Ela está ali fazendo essa questão educativa, mas ao mesmo tempo ela está cuidando. Não existe separação, não existe não existe dissociabilidade, é sim indissociável. Assim como a criança, ela aprende brincando, ela aprende por meio das brincadeiras que ocorrem no dia a dia da educação infantil. Porque a educação infantil, como espaço institucionalizado, ela deve garantir que a criança viva a sua infância. Então, essa questão do equilíbrio de teoria e prática, também eu acredito que deve ser muito reforçado nos cursos de formação, tanto a nível de graduação como a nível de pós-graduação, que é esse que nós teremos agora, que nós vamos trabalhar com esse respaldo teórico, trazendo o como fazer, porque a teoria fala, olha aqui o conceito, os teóricos trazem importantes riquíssimas contribuições. E como eu coloco isso lá com 20 crianças, com 30 crianças? Como equilibrar tudo isso? Tem que ter jogo de cintura. Só que eu tenho ouvido muitas profissionais que fizeram graduação, né, terminando agora o seu curso de pedagogia, e que elas relatam, elas falam, nossa, professora, antes eu ia e fazia achando que era importante, achando que era o certo, mas hoje eu posso conversar com os pais e falar, olha, essa minha prática tem respaldo em John Dewey, essa minha prática tem respaldo em Jean Piaget, em Vygotsky, em Vallon, em David Ausubel, em Rogers, enfim, recortes assim que nós fazemos, teóricos importantíssimos, que dão respaldo. Então, não existe essa indissociabilidade, essa dissociabilidade, dicotomia, eu diria. Mas é indissociável. Quando você está trabalhando com seriedade, com engajamento ali na sua prática no chão da escola, você tem uma teoria que dá respaldo. Eu gosto muito de um autor da década de 60 chamado Morris Big, ele é um americano. Inclusive eu utilizei esse autor na minha tese de doutorado, que ele fala que o professor que vai para a sala de aula com a prática, sem saber qual a teoria está respaldando a sua prática, ele está matando o tempo dos seus alunos. Então, mais uma vez, a professora ou o professor que vai para a escola de educação infantil, achando que é só brincadeira, pelo brincar,
ou espontaneidade, e sem uma teoria que lhe dê respaldo, sem esse olhar pedagógico, sem essa intencionalidade, sem ter consciência da responsabilidade que ele tem para que aquela criança aprenda e se desenvolva, ele também está matando aí uma geração. Então, é muito importante que o professor de educação infantil, a professora de educação infantil, ela seja professora pesquisadora, ela tenha esse engajamento, ela tenha esse desejo de ampliar a pesquisa e de ampliar também a sua prática. E aí eu já lanço o convite, eu tenho um grupo de pesquisa chamado Território das Crianças e nós ali também trabalhamos nessa questão, né? Hoje nós estamos com 44 alunos da pedagogia aqui da Universidade Mackenzie e também das demais licenciaturas que trabalham, e ali nós trabalhamos fortemente na pesquisa, nós publicamos em artigos, capítulos de livros, participamos de congressos, porque a pesquisa é o conhecimento, é dar visibilidade à importância da nossa profissão como professores da primeira etapa da educação básica nesse país. Nós precisamos dar voz às crianças, nós precisamos mostrar a importância da formação do professor de educação infantil de crianças de 0 a 5 anos. Teoria e prática como ações indissociáveis. Perfeito, professora. A gente já poderia encerrar, porque aqui, né, ela já deu um resumão, mas tem uma pergunta aqui da Ana Lúcia, que eu acho que é importante também, até em respeito a quem contribuiu no chat, e ela deixou aqui: professor, excelente fala, então aquele elogio. Poderia aprofundar esse direito da criança de brincar, de acesso às culturas da infância com olhar pedagógico? Um exemplo de chão da escola? Acho que seria aqui mais um apanhado aí do que já foi falado, mas com sempre, eu acho interessante que a professora está trazendo sempre esse convite a uma ação, então acho que seria nesse tom. É interessante porque quando a gente fala do brincar, né, também aí tem toda uma perspectiva teórica que envolve. E às vezes no senso, para o leigo, né, no senso comum, o brincar pelo brincar. Mas tem um autor também, Latelli, que ele fala que o brincar é coisa séria, né? Na perspectiva do adulto, tá? Lembrando bem, o brincar é coisa séria na perspectiva do adulto. Por quê? O adulto, quando eu falo adulto aqui, eu estou falando do professor, tá? Do professor ou a professora de educação infantil que interage nesse campo. Na educação infantil, nós temos, por exemplo, o processo de avaliação. Então, você é mamãe, quem é mamãe, né, e tem criança na educação infantil, tem lá o relatório de avaliação da criança, tem o portfólio que é feito com fotos, com filmes. E eu sempre falo, né, para as minhas alunas, você vai avaliar como? Ctrl+C, Ctrl+V, todas as crianças são iguais? Não. As crianças são diversas. Então, você vai elencar alguns critérios que você vai avaliar a sua criança, e dentro desses critérios, inclusive, tem aqui uma dica, né? Os indicadores de qualidade da educação infantil paulistana é excelente, tem indicadores riquíssimos de como a gente pode avaliar o desenvolvimento e aprendizagem das crianças nesses espaços escolares. E aí nós temos esse olhar do adulto, o olhar do professor, para os momentos da brincadeira, né? E ela fala o brincar como, por favor, Lívia? Ai, peraí, professora. O campo do brincar. O chão. No chão da escola? Isso, o chão da escola. Ela fala sobre esse campo do brincar. Então, e nessa questão de explorar mais como seria esse brincar, por quê? Porque nós temos, por exemplo, escolas ainda no Brasil que recebem crianças de 0 a 5 anos e que ficam numa única sala das 7 da manhã a meio-dia. À tarde a criança vai dormir e dorme da 1 até as 4. Então, esse espaço não garante que a criança aprenda brincando, né? Não é um espaço que garante à criança esse direito de aprender por meio da brincadeira. E é interessante, tem um grupo também muito interessante, um casal que viajou por 2 anos no Brasil, e eles têm
o nome do grupo é Território do Brincar. Território do Brincar. Eles vão pesquisar por todo o Brasil brincadeiras, nos rincões do Brasil, várias brincadeiras tradicionais, e eles trazem esse conceito, né, do brincar para a escola e traz para o debate. Como cada criança em cada região tem brincadeiras diferentes e o que elas aprendem por meio dessas brincadeiras. E eu fiquei tão... me marcou bastante duas brincadeiras, né? Uma que era de empilhar, que a criança foi muito pequenininha e ela foi empilhando e utilizando todo aquele raciocínio lógico, matemático para fazer aquele equilíbrio das peças. Mas teve uma outra que era um grupo de crianças que elas tinham que resolver um problema, uma resolução de problema mesmo no meio do parque. E elas queriam subir algo, como se fosse um guindaste com uma corda, né? E eles frisam esse momento, que uma criança dá a ideia da outra ser o contrapeso. E aí existe assim, uma infinitude de pensamento, de raciocínio, inclusive matemático, né? Para que ela, da física também, para que o peso de uma criança fosse suspender aqueles brinquedos que elas queriam levar para o alto da casinha que ficava na árvore. E elas criaram aquilo naquele momento, elas sozinhas, juntas, na interação, conversando, dialogando. Então, veja bem, nesse vasto campo de linguagens infantis, de culturas infantis, que Corsaro define no campo da sociologia, nós vemos que a brincadeira, ela é o foco da criança, porque é por meio da brincadeira e da interação, porque elas conversam, elas dialogam, elas falam, por isso que é o eixo do currículo, né, os dois aí, elas resolvem problemas, elas criam soluções, elas são, mais uma vez eu repito, por meio das brincadeiras e interações, os grandes cientistas aí do século XXI. Perfeito, professora. Olha, a Kelly está aqui perguntando como que ela pode fazer parte desse grupo Território das Crianças. Então, agora acho que faz o jabá, professora. Faz o jabá. Kelly, me procure aqui no Mackenzie. Nós temos assim um processo que a gente procura conversar com as pessoas que estão querendo se engajar, porque é um projeto sério, nós temos crescido. Tivemos um evento agora, dia 7 de dezembro, nós levamos formação continuada para professores carentes de creches conveniadas de Embu das Artes, a princípio. Estamos com 5 anos, vamos fazer 5 anos em fevereiro, e a nossa preocupação é oferecer formação continuada a professores que atuam com crianças. Então, pelo meu nome, você vai me localizar aqui no Mackenzie, me mande um e-mail, debora.sil@mackenzie.br, eu tenho o maior prazer em respondê-la, tá bom? E será um prazer poder compartilhar e falar um pouco mais sobre esse grupo que está em expansão. Nós estamos aí ampliando nossas ações e, a princípio, comecei com 5 alunas e 2 alunos. Hoje nós estamos em 44 e o nosso foco principal é de verdade levar formação, levar voz às crianças, mais visibilidade a essa etapa, que é a primeira etapa da educação básica no Brasil. E a criança, gente, quando nós temos uma criança que tem possibilidade de ter aprendizados significativos, desenvolvimento nesse espaço escolar, desde a mais tenra idade, o nosso país sendo primeiro mundo. Porque a criança precisa, a primeira etapa da educação, a educação superior precisa de investimento? Com certeza, todos os segmentos, mas precisamos de ter um olhar mais aguçado, mais sensível para a primeira etapa, para o começo, porque também a teoria nos explica que as crianças aprendem, o ser humano aprende, o momento que ele mais aprende é de quando ele nasce até os seus 3 aninhos. Então, é uma fase que precisamos valorizar, que precisamos investir mais em formação, em pesquisa, em publicações, em conhecimentos adquiridos e compartilhados. Muito interessante e assim, eu até quero reforçar esse convite que a professora Débora fez
para vocês conhecerem o curso de pós-graduação, porque isso realmente é muito importante. É muito comum a gente ver, às vezes, educadores, professores que estudaram lá atrás e pararam muitas vezes no tempo. E o ser humano está em constante evolução, então é muito importante, eu falo isso como mãe, porque eu tenho uma filha de 13 e uma filha de 10, e elas são absolutamente diferentes. Então, eu imagino que numa sala de aula é muito importante que o educador, quem está ali no contato direto, acompanhe essas evoluções, essas mudanças, a sociedade está mudando. Então, reforça esse convite de vocês conhecerem os nossos cursos, os programas de pós-graduação e se atualizarem. A professora Débora deu um gostinho, até eu já estou querendo me inscrever, olha só, já me interessei. Já vamos lá! E convido vocês a conhecerem e se aprofundarem nesse tema. Quero agradecer a todos que estiveram conosco nessa tarde, foi realmente muito produtivo, muito rico. Esse conteúdo vai ficar gravado, então quem precisou sair ou compartilhem aí, porque esse conteúdo vai ficar disponível. E agradeço pela participação. Amanhã nós teremos um outro encontro, excepcionalmente, e será o último deste ano. Então, convido vocês a estarem conosco amanhã, nesse mesmo horário, às 14 horas. Vamos falar um pouco sobre a parte de pesquisa, a importância de alinhar teoria e prática, assim como a professora falou hoje. Então, convido vocês a estarem conosco e tenham todos uma boa tarde.